Boa tarde a todos os que nos acompanham aqui presencialmente, quanto quem está em casa. Boa tarde à imprensa, todos os meus colegas vereadores. Diante do que foi dito aqui, eu quero começar dizendo algumas palavras aqui. O problema, gente, ele não é alguns vereadores consultarem aí a lei orgânica para afirmar que não pode haver uma CPI e uma CP. O problema é o prazer com que dão essa notícia. Ou seja, o problema vai continuar e não há o menor interesse em resolver. Isso é que me entristece muito. Então, vamos pedir aí as bênçãos de Nossa Senhora para o ano de 2024, para os nossos trabalhos começarem. Eu inicio a minha fala com uma frase dita por Abraham Lincoln: você pode enganar algumas pessoas por pouco tempo, mas não pode enganar a todos o tempo todo. Com todo respeito, o senhor prefeito, não finja ser um ator, porque o senhor não é. Respeite o povo araxaense e compreenda que não há encenação no mundo capaz de resistir à realidade. As suas redes sociais são um desrespeito à população araxaense. Tentam a todo momento desvirtuar a realidade e induzir as pessoas a acreditarem em meias verdades, criando falsas narrativas. Convenhamos, o senhor não é e nunca será um líder. Quando deixar a prefeitura, senhor prefeito, não estará na lista dos grandes gestores públicos da nossa cidade. Isso fica claro a cada dia com os inúmeros problemas e escândalos que surgem na prefeitura. Todos os dias nós nos deparamos com situações constrangedoras, degradantes, humilhantes, que ferem a dignidade do cidadão araxaense. Recentemente, assistimos com estranheza e perplexidade o corte da gratuidade estudantil nos passes de ônibus. Algo que irá afetar diretamente a população mais sensível de nossa sociedade: crianças, idosos, portadores de deficiência. Depois, na véspera de carnaval, vimos também a notícia da redução dos atendimentos em saúde, diante de uma epidemia declarada de dengue no país e alta dos números de casos de Covid. Que fique claro para todos, referente ao passe estudantil, esta Casa Legislativa autorizou uma lei que concedia gratuidade no passe para estudantes, idosos e portadores de deficiência. E numa decisão autoritária, unilateral, por meio de um decreto, o senhor prefeito retira essa gratuidade? Falando da saúde, o senhor prefeito diminuiu o atendimento da Unileste e da farmacinha, o que é um absurdo. São golpes duros no estômago do cidadão, deixando sem ar e sem a educação. Tudo fruto da sua falta de planejamento, de competência e gestão. Nisso, o senhor não fingiu. Não é mesmo, senhor prefeito? A todos que me ouvem... Boa tarde, vereadora. A todos que me ouvem, só um minutinho, já vou dar a parte para os três. A todos que me ouvem, eu quero só lembrar da fala do então candidato Robson Magela, durante um dos debates de 2020. Abro aspas para o senhor prefeito. Eu não tenho que ter capacidade, não. Eu preciso ter pessoas boas, qualificadas, preparadas na minha retaguarda. Tudo errado, sem pé e nem cabeça. Para ser prefeito de Araxá, tem que ter capacidade, sim. Como você vai saber se as ações estão sendo bem feitas? E se é demais. E se quem está do seu lado é competente, se você não tem capacidade, como que você vai saber se essa pessoa é competente, se nem você sabe o que está fazendo? A sua falta de preparo, ela vem influenciando a vida de muitos
e acarretando sérios prejuízos para a nossa cidade. Aprenda, senhor prefeito, um líder de verdade, ele não terceiriza responsabilidade. Tudo que está acontecendo tem a sua assinatura. O mal que está gerando tem a sua assinatura. As consequências dessa falta de gestão, de planejamento, têm a sua assinatura. E quando formos nos lembrar dos piores gestores da história dessa cidade, veremos lá a sua foto, a sua assinatura. É um desgoverno, é uma bagunça. Araxá, me desculpem, pessoal, mas ela está um lixo. As ruas, elas estão puro mato, cheias de buraco, atraso no pagamento de médico, atraso nos repasses para as entidades de terceiro setor, incluindo as que cuidam das pessoas idosas. Enfim, é uma sucessão de problemas essa cidade. O prefeito, ele não mede a água com fubá. Parece que todo mundo lá está afoito, sabe? Sem saber para onde que vai, batendo cabeça o tempo todo. É um governo de tristeza, de retrocesso. E quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Nós, vereadores, temos que ter coragem e assumir a nossa responsabilidade e ouvir o que as pessoas querem. As pessoas querem Araxá de volta para o caminho certo, e me perdoem a sinceridade, que estão rezando para esse desgoverno acabar. Porque o Araxá parou, regrediu, está indo para trás. É Araxá de marcha ré. Eu digo essas palavras aqui tremendo, porque não dá para aguentar, sabe? Eu vou passar a palavra aqui para a primeira a parte. Não, eu vou passar para os requerimentos agora. Se vocês quiserem falar, pode ficar à vontade. Requerimento número 11/2024, excelentíssimo senhor presidente. A vereadora que a este subscreve requer a vossa senhoria, uma vez cumpridas as normas regimentais dessa Casa Legislativa, que essa respeitável mesa diretora promova a realização de consulta à população acerca das alterações de tarifas de ônibus estabelecidas em decreto pelo prefeito, seja via site da Câmara Municipal, seja outros meios. A justificativa: a participação do povo é o único meio de governar. Não existe governo sem as pessoas que nos dão a autoridade para governar ou criar leis e fiscalizar. Se não houver a participação popular, as decisões do Executivo e do Legislativo serão sempre erradas. Houve um aumento de 30% nas passagens de ônibus, enquanto o salário mínimo aumentou só 8%. Casa da Cidadania, em 15 de fevereiro de 2024. Indicação número 12/2024. Excelentíssimo senhor presidente, a vereadora que a este subscreve requer, uma vez cumpridas as normas regimentais dessa Casa Legislativa, que seja realizada indicação ao senhor prefeito Rubens Magela, para que o Executivo Municipal envie cópias dos relatórios de auditoria contratada pela Prefeitura, utilizadas para estabelecer as mudanças de valores das tarifas do transporte público de Araxá. Sejam apresentadas, juntamente com o relatório da auditoria, as justificativas jurídicas, técnicas e de impacto social das pessoas atingidas pelas referidas modificações. Essas informações são cruciais para entender as mudanças de valores da passagem de ônibus realizadas recentemente. Casa da Cidadania, 15 de fevereiro de 2024. A justificativa é que a Prefeitura, ela deu um passo maior do que as pernas. É isso que parece. Ela não planejou dar essa gratuidade. Ela não pensou e não justificou para retirar. Se ela deu, agora que ela se vire para poder manter. Promete e não cumpre? Agora está virando moda isso daí. Precisamos de uma solução rápida e eficaz para essa questão. O transporte público em Araxá está um caos e a população está pagando caro por isso. Trata-se de um problema social dos mais urgentes da nossa cidade e que precisa de uma solução urgente e coerente.
Um dos piores pontos desse decreto, é que os estudantes de curso técnico, preparatório e ensino superior foram totalmente esquecidos. Na segunda-feira de carnaval, dia 12 de fevereiro, nós recebemos aqui na Câmara Municipal, no plenarinho, um grupo de estudantes e eles apontaram que há alunos e pais com medo da retaliação da prefeitura por eles protestarem em prol do passe livre. Que muitos não têm condições de arcar com altos custos do transporte público. Alguns utilizam 4 passes por dia. Os estudantes que moram em bairros mais afastados terão mais problemas porque não há integração. E eles precisam de mais de um passe. Muitas alunas, mulheres, têm medo de andar à noite no escuro em torno da faculdade e das escolas técnicas. Muitos falam em violência contra a mulher. E agora, quando precisa, como que faz? Que muitos precisarão trancar os cursos por causa dos altos custos das mensalidades, né? Alguns pegam 2 ônibus. Em menos de um ano de benefício, a prefeitura voltou atrás. As salas em que são 60 alunos e apenas 10 estão indo para as aulas por causa dos altos custos de vida e de estudo. Os alunos que fazem estágio têm poucos recursos e eles terão que arcar com o aumento. Caso vocês não saibam, pessoal, o estágio ele faz parte da faculdade. Tem semestre que é só estágio. O que os estudantes querem? Que seja retomado o passe livre 100%. E eu peço que vocês participem, todos aqui, do abaixo-assinal virtual que está sendo divulgado por eles, para que o prefeito volte à gratuidade 100%. Até o momento, até as 2 horas da tarde, o abaixo-assinado estava com 572 assinaturas. E eu peço que todos os presentes aqui assinem esse abaixo-assinado, divulguem em suas redes sociais. No link da minha bio do Instagram também tem o link para esse abaixo-assinado. Peço a todos os vereadores também, que se puderem, que coloquem o link nas suas bios também. Nós vamos divulgar, pessoal. Nós queremos ser a voz de vocês. Todos nós, vereadores aqui. Indicação número 13, 2024. A vereadora que a este subscreve requer, uma vez cumpridas as normas regimentais dessa Casa Legislativa, que seja realizada a indicação ao senhor prefeito Rubens Magela, para que o Executivo Municipal apresente os estudos técnicos mencionados em vídeo postado nas redes sociais da Prefeitura, que embasaram as decisões tomadas pelo senhor prefeito de diminuir o horário de atendimento da Unileste, que atualmente é 24 horas e passará em 1º de março a encerrar o atendimento às 17 horas. Da Farmácia Municipal, que atualmente atende de 7 às 17 horas e passará a começar o atendimento ao meio-dia. Casa da Cidadania, 15 de fevereiro de 2024. A justificativa. Sem prévia apresentação de estudo e à véspera do carnaval, quando as pessoas estão lá distraídas e começam a pensar na folia, o senhor prefeito comunicou a diminuição do horário de atendimento. Pergunto, e as pessoas que só conseguem ir à Unileste à noite? Terão que enfrentar a UPA lotada? A região do Santo Antônio, uma das mais tradicionais e importantes da nossa cidade, ela já foi mais respeitada. E uma das boas conquistas que aquele bairro teve foi o horário de 24 horas na Unileste. E agora simplesmente foi retirado. Prefeito, ainda dá tempo de voltar atrás. Não faça isso com os moradores daquela região. Eu tenho certeza que o senhor vai voltar atrás. Porque
o que me parece, o que está parecendo, é que o senhor sempre volta atrás nas decisões. Parece que o senhor não planeja nada. Nada é planejado. É impressionante. O mesmo vale para quem usa a farmácia municipal. Porque não foi ampliado o horário da farmácia municipal. Agora, gente, aquela farmácia municipal ela teria que funcionar até as 8 da noite. Tem muita gente que só consegue ir lá depois do trabalho ou de manhã e acaba perdendo o serviço, acaba não tendo como ir lá e permanece doente. Quer tomar uma aguinha, vereadora? Oi? Tomar uma aguinha e me dá uma parte? Eu vou terminar essa parte aqui e já te passo a palavra. Estou precisando beber água mesmo. Prefeito, eu te peço, aumente o horário da farmacinha, ao invés de diminuir. O que o senhor está fazendo não está certo, senhor prefeito. Eu passo a parte aí para o meu colega vereador. Obrigado, vereadora. Vereadora, eu vou dizer que a senhora foi cirúrgica nesse discurso, não tem o que tirar e nem colocar, concordo em números e gêneros. Eu lembro num projeto lá no início, como era na época da política, da pré-campanha, você sabe qual que era a proposta do prefeito, minha turma? De fazer uma farmacinha 24 horas em frente à UPA. Gente, aquilo eu achei assim, de extremo bom tom, porque quem sai da UPA já precisa pegar medicação, já facilita o trânsito disso, você pega o remédio e vai para casa. Eu falei, pô, esse cara está começando a acertar, pelo menos nas promessas. E aí na hora que deveria, pelo menos em teoria, serem cumpridas, ele propõe o quê? A redução do horário do atendimento da farmacinha, completamente o oposto do que ele tinha proposto lá atrás. Então, sinceramente, ele não tem planejamento nenhum. Vou citar alguns números que eu fui levantar e são curiosos. Você sabia que a prefeitura comprou 100% da propaganda dos ônibus traseiros e laterais? Você sabia disso? Nesse acordo que eles fizeram, 100%, tirou no mínimo R$70 mil de receita da Vera Cruz. Ou seja, a prefeitura, o negócio dela é fazer isso que a senhora falou, é criar uma narrativa, é mostrar um cenário que não existe. E inclusive em um dos ônibus, pasmem, estava lá propaganda de um hospital municipal como se já estivesse funcionando assim, numa boa. Eles fazem isso. Eu não sei de onde que eles tiram essas narrativas e sei lá, de vez em quando a gente escuta que existe a possibilidade de dar certo. Tem gente que fala assim, se o Robson não ficar elegível, vai ser reeleito. Eu falo, meu Deus, só se for para presidente de bairro, só para ser radialista narrar de onde que ele veio, porque no meu ponto de vista, nem para vereador ele não ganha mais. Tamanha as irregularidades que ele mostrou com esse desgoverno dele, R$70 mil, a inversão de valores, não sabe gastar o dinheiro público, gasta onde não precisa, paga aluguéis tendo imóveis fechados, paga milhões de aluguel social e ao mesmo tempo, em contrapartida, ele perdeu as casinhas populares porque não ofertou os documentos necessários. Foram 500 casas perdidas. Ou seja, gente, vocês estão entendendo isso que eu estou te falando? Você que está ouvindo a rádio, ele não apresentou o documento para receber a verba para construir 500 casas. Aí o nosso déficit habitacional é gigantesco, mas ele opta em pagar mais de 2 mil aluguéis sociais, ou seja, gasta dinheiro tudo de forma atrapalhada, aí quebra a prefeitura. A rede social, a promoção social, chegou ao ponto de não ter combustível nos carros para entregar a cesta básica. Na cabeça dele, a ação social, é entregar a cesta básica e fazer bolsas e bolsas. Na realidade não, ele está perdendo a oportunidade agora da gratuidade do aluno, que é estudante, que é educação, que é realmente um investimento, e ele finalizar com o seu tempo. Agora eu não sei qual que é a coerência nisso. Ele dá a cesta básica e dá as bolsas, nada contra isso, mas ele perde diretamente a oportunidade de ajudar o estudante, dando a gratuidade do passe. É o mínimo que você pode fazer, e o senhor tira como se o estudante universitário não fosse estudante, como o estudante técnico não fosse estudante. Meu amigo do céu, hashtag volta para a rádio, urgente, não termina seu mandato não, faz esse favor para nós. A parte para Maristela. Obrigada, vereadora Omara.
De fato, a gente não pode aceitar um retrocesso desse. O que acontece, gente, é que começando aqui, essa questão, com licença, está tendo um zum agora no momento que está me prejudicando. Eu gostaria até de pedir mais 10 segundos, porque eu estou sendo prejudicada no meu direito de fala. Está tendo um zum que eu não sei de onde é. Então, vereadora Omara, é o seguinte, considerando esse decreto que inovou, que não podia inovar uma lei que foi julgada e trazida aqui para todo mundo votar, porque não pode mudar a regra, não pode tirar a gratuidade, não pode inovar, nem lei federal. A Lei de Diretriz e Base da Educação fala que é estudante. Então, estudante é aluno do ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico profissionalizante, ensino superior e tecnológico, na rede pública municipal, estadual e federal, ou na rede privada de ensino, cujos cursos sejam devidamente autorizados, oficialmente reconhecidos e fiscalizados pelas autoridades competentes. Aí agora vem num decreto tentar explicar o que é estudante e o que não é estudante. Vem tirar o status de estudante que tem numa lei federal, que é na Lei de Diretriz e Base da Educação. Então, se quiser mudar através de decreto, primeiro muda a lei federal. Não é assim que as coisas funcionam, não. E a partir do momento que você equipara tarifa pública com tarifa técnica, então, qual é o objetivo de se adequar ao equilíbrio econômico do contrato? Uma vez que, o que está sendo repassado, o que está sendo feito para a população? Nada. Está sendo retirado, não pode retirar. E eu tenho aqui também, no decreto, no projeto legislativo, que eu interpus, que eu quero a assinatura de todos vocês, jurisprudências, no sentido de que o que foi colocado em lei não pode ser limitado por um decreto executivo. Não pode ser limitado. Tem que ser limitado por lei. Manda uma lei para cá, prefeito. Manda uma lei para cá. Quem fez esse decreto pro senhor? Quem fez? Manda um decreto para cá. E quando lá na lei que fala do subsídio, fala que no que couber pode ser regulamentado por decreto, é no que couber, não pode limitar aquilo que já foi oferecido. Não pode. Então, não vamos parar de mudar o conceito de estudante, vamos ampliar, vamos fazer cumprir o que está na lei, porque eu votei aquela lei para atingir todas as pessoas. Prorrogáveis por mais 10 anos, sem licitação, e não tinha uma fonte de renda contínua. Para você contrair um gasto contínuo, você tem que ter renda contínua. Eu sou dona de casa. Dona de casa. Eu não compro o que eu não tenho como pagar. Eu calculo de onde eu vou tirar aquele dinheiro. Eu só tenho meu salário, tem que ser dele. Eu não tenho dinheiro de nenhum outro lugar. Ele tem a arrecadação. Nem com emenda parlamentar ele pode contar. Porque emenda parlamentar vem ou não vem. Se o cara ficar com raiva, ele não manda emenda. Então, quando eu perguntei, inclusive eu queria colocar uma emenda em que ele limitasse até quando a gratuidade dos estudantes ia durar, ou se ela ia durar para sempre. Favorável. Não iam votar favorável. A outra coisa, só para concluir. Terminou? Terminou. Só para fechar. Eu tenho muita coisa a apresentar ainda. Só para fechar, as casas, eu avisei 2 vezes na tribuna. Não aproveitou a oportunidade porque não quis me escutar. Eu, inclusive, tinha a fonte e sabia como é que ele ia fazer o serviço. Eu sabia o que ele tinha que apresentar. Não me perguntou. Projeto de lei altera a lei número 7.240 de 2017 para incluir as pessoas com transtorno de espectro autista e as pessoas com mobilidade reduzida, ainda que transitórias, devidamente comprovadas por meio de laudo médico, no rol dos beneficiários de vaga de estacionamento gratuito e dispor sobre todas as deficiências. A Câmara Municipal de Araxá, por iniciativa da vereadora Omara Goulart Paulineri Frade, com a graça de Deus, aprove e eu, prefeito, sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1. O artigo 1º da Lei 7.240/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Fica assegurada a gratuidade no estacionamento rotativo
aos idosos com idade igual ou superior a 60, as pessoas com deficiência, incluindo as pessoas com transtorno de espectro autista e as pessoas com mobilidade reduzida, ainda que transitória, desde que comprovada mediante laudo médico que demonstre a necessidade e gravidade do caso, nos locais já reservados, destinados a vagas especiais. Parágrafo único. O direito disposto no caput deste artigo se aplica tanto ao condutor quanto ao passageiro. O artigo 2º passa a vigorar com a seguinte redação: para ter direito, as pessoas mencionadas no artigo 1º deverão possuir credencial emitida pelo setor de trânsito do município após a análise técnica da veracidade de todos os laudos e documentos apresentados pelo condutor ou responsável pelo passageiro. O veículo conduzido ou que conduza todas as pessoas disposta no artigo 1º dessa lei poderá estacionar em vagas prioritárias às pessoas com deficiência. Artigo 1º. A vaga para pessoas com deficiência deverá ser adequadamente sinalizada com a adição do símbolo nacional da pessoa com transtorno do espectro autista. A identificação do veículo conduzido ou que conduza todas as pessoas dispostas no artigo 1º dessa lei deverá ser feita pelo órgão municipal competente como sendo veículo de pessoa com deficiência, acrescido do símbolo internacional da pessoa autista. O Poder Executivo, por meio de seu órgão competente, se responsabilizará pela confecção do documento de identificação do veículo dentro do prazo de 15 dias úteis a contar da requisição. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições ao contrário. Casa da Cidadania, 15 de fevereiro de 2024. A justificativa ela é muito simples, né? Garantir vagas de estacionamento é o primeiro passo de muitos que precisam ser dados em direção, né, à luta por direitos humanos, justiça e igualdade. Eu tinha muita coisa para falar, pessoal, mas infelizmente não vai dar tempo. A indicação número 14 de 2024. A vereadora que a este subscreve requer, uma vez cumpridas as normas regimentais dessa Casa Legislativa, que seja realizada a indicação à senhora Cristiane Gonçalves, secretária municipal de saúde, para que seja providenciada segurança diariamente na farmácia municipal, em virtude dos medicamentos de alto custo que lá são armazenados e disponibilizados à população. Casa da Cidadania, 15 de fevereiro de 2024. Justificativa: há medicamentos de elevado custo e, segundo averiguamos, não há vigilância todos os dias para assegurar que o local esteja protegido.